muito bem-vindos ao primeiro semanário informativo da época 2022-2023. O espaço onde levamos até si as novidades do voleibol português começa agora. Os destaques desta edição vão para a vitória do Vilacondense frente ao Castelo da Maia por 3-2. A equipa de Vila do Conde fica agora a depender só de si mesma para conquistar um lugar entre os 8 primeiros. Quem também venceu na 11ª jornada da Liga Lidl foi o Sporting. As Leoas bateram as Sereias do Mar por 3-0. Em grande destaque está a dupla João Pedrosa e Hugo Campos, que conquistou o 4º lugar no Challenge de Turkey na Austrália, alcançando a melhor posição de sempre nestas provas. Ainda nas areias, Beatriz Pinheiro e Inês Castro receberam duas atletas vindas do Reino Unido para um estágio no CAR-VP em Cortegaça. A 11ª jornada da Liga Lidl ficou marcada pela vitória do Ginásio Clube Vilacondense por 3-2 na visita ao Castelo da Maia. Ana Freixes foi eleita a melhor jogadora num encontro que aumentou a expectativa da conquista de um lugar entre os 8 primeiros por parte da equipa de Vila do Conde. Este domingo, no pavilhão de Castelo da Maia Ginásio Clube, realizou-se a 11ª jornada da Liga Lidl, onde os anfitriões abriram as portas ao Ginásio Clube Vilacondense, para um jogo bastante emotivo que viria a ser decidido na negra a favor do Vilacondense. O ginásio marcou o primeiro ponto do set inicial, mas logo o Castelo da Maia conseguiu um avanço de 5 pontos. Com o bloco de ambas as equipas a funcionar, foi através do serviço que a equipa da caça conseguiu construir uma vantagem confortável e vencer o set com uma diferença de 8 pontos. Já o segundo set foi o mais equilibrado. Apesar de no início a equipa orientada por João Vieira ter conseguido uma vantagem confortável em alguns momentos de jogo, chegando mesmo a haver uma diferença de 5 pontos, as maiatas mostraram que não iriam deitar a toalha ao chão e conseguiram igualar o marcador. Depois do time-out, pedido pelo Castelo da Maia, o Ginásio Clube Vilacondense recuperou forças e conseguiu marcar 5 pontos seguidos, acabando por ganhar o set por 25-21. O terceiro set foi o mais emocionante da partida, com a equipa vilacondense a construir uma vantagem confortável ao longo do parcial, e Mayara Moreira a destacar-se como melhor pontuadora. O Ginásio Clube Vilacondense fechou o set por 25-16, afastando a equipa, orientada por Manuel Almeida, da luta pelos 8 primeiros lugares. Apesar das lágrimas, as maiatas não cruzaram os braços e deram uma resposta ao set anterior. O placar voltou a estar a favor da equipa da caça e foi o mais equilibrado de toda a partida, com a equipa do Vilacondense a ser derrotada com uma diferença de 14 pontos, obrigando o encontro a ir à negra. Na entrada para o último set, o placar mostrou ser equilibrado. O Castelo da Maia ainda se colocou na frente do marcador, mas a equipa do Vila do Conde conseguiu conquistar um ligeiro ascendente que permitiu a vitória do set e da partida por 15-11. Apesar de não ter obtido o resultado que precisavam para continuarem na luta dos 8 primeiros, Manuel Almeida, técnico do Castelo da Maia, garante que irão continuar a disputar o campeonato com muita seriedade e o objetivo continua o mesmo. Infelizmente não conseguimos o resultado que necessitávamos para continuar a lutar pelos 8 primeiros. Matematicamente pode ser possível, mas as contas ficam muito complicadas e não dependemos só de nós. Vamos continuar a trabalhar e vamos continuar a treinar para conseguir os melhores resultados nas 2 jornadas que faltam e esperar que haja aí uma conjugação de resultados que nos ajude. João Vieira, treinador do Vilacondense, admite que foi um jogo intenso e parabenizou as 2 equipas que proporcionaram um verdadeiro espetáculo. Confessou também que com este jogo conseguiu cumprir um objetivo e revelou ainda a preparação para as próximas 2 jornadas. Vamos manter o foco da mesma forma. Nós temos, desde o início do campeonato, pensado assim, que é nós tentar durante a semana irmos crescendo, irmos
colmatando ali algumas falhas, algumas lacunas, ligar bem os setores, potenciar um bocadinho cada uma das atletas e melhorar em algumas ações e tentar preparar bem o fim de semana, independentemente do adversário, tentar preparar bem. E depois sabemos que há adversários têm um tipo de armas, outros têm outros, e nós também tentar disputar cada jogo. Ou seja, para a semana será igual. Esta vitória mantém-nos nas contas, estamos ligados no apuramento e vamos continuar a pensar dessa forma semana a semana. Com esta vitória, o Ginásio Vilacondense continua na luta para ficar nos 8 primeiros lugares. No domingo, dia 4, joga contra o Sporting Clube de Portugal. E se não vencer, na última jornada tem marcado confronto com o seu adversário direto, o Sporting Clube de Braga, para decidir quem fica entre os 8 melhores equipas do campeonato. Já o Castelo da Maia enfrenta as açorianas do Clube K, apesar de saber que já é matematicamente impossível a passagem aos 8 lugares cimeiros. Ainda nesta jornada da Liga Lidl, o Sporting venceu o Leixões por 3-0 no pavilhão João Rocha. As Leoas ocupam assim o 5º posto da tabela, enquanto que as Sereias seguem no 7º lugar. A 13ª jornada da Liga Lidl ditou que o Leixões se deslocasse ao pavilhão João Rocha para enfrentar o Sporting Clube de Portugal. As Sereias vinham de uma vitória por 3-0 frente ao Vilacondense, enquanto que as Leoas tinham perdido em casa por 3-2 frente ao PV 2014 Colégio Erfanor e procuravam regressar às vitórias. O Leixões entrou melhor no encontro, conseguindo uma vantagem de 2 pontos que o Sporting se apressou a igualar. No entanto, as Sereias não conseguiram dar a melhor resposta à sequência de serviços de Rafaela Bonifácio. Vanessa Paquete também encontrou pouca oposição na rede, tendo sido a jogadora mais solicitada pela distribuidora leonina. Depois do 25-16 no primeiro set, o início do segundo parcial foi mais renhido, com ambas as equipas a disputarem a liderança do marcador. A equipa da casa foi quem conseguiu distanciar-se e abrir uma vantagem de 3 pontos, muito por culpa de Vanessa Paquete, quer junto à rede, quer na zona de serviço. O bloco de Leixões voltou a aparecer e as Sereias aproximaram-se, ficando a apenas 1 ponto das Leoas, obrigando o treinador do Sporting a usar um dos time-outs de que dispunha. A pausa surtiu efeito e a nova vantagem conseguida pelas sportinguistas obrigou o Miguel Coelho, técnico do Leixões, a quebrar o jogo por 2 vezes. A equipa não foi capaz de parar o serviço de Rafaela Bonifácio, nem o bloco leonino, perdendo o segundo parcial por 25-18. As Sereias entraram melhor no terceiro set, com o marcador a mostrar o 2-0, mas as Leoas responderam prontamente e deram a volta, alcançando uma vantagem de 4 pontos. Miguel Coelho viu-se forçado a pausar o set, mas o clube de Alvalade não perdeu a liderança, conseguindo mesmo 6 pontos de diferença. As Sereias voltaram a dizer presente e empataram o marcador a 17, obrigando desta vez a um time-out por parte das Leoas. A reação não foi imediata, mas o Sporting conseguiu levar a melhor e fechar o encontro em 25-22. Com este resultado, o emblema leonino segue na 5ª posição, com o Leixões a aparecer no 7º posto da tabela. Olhamos agora para os restantes resultados da 11ª jornada da Liga Lidl. O PV 2014 Colégio Erfanor sofreu a primeira derrota da época. As vitorianas venceram o encontro no Colégio Erfanor por 3-0, mas com parciais renhidos de 23-25, 24-26 e 27-29. Também nesta jornada o Benfica venceu o Sporting de Espinho por 3-0 e a AJM Futebol Clube do Porto conseguiu a vitória em casa frente ao Sporting de Braga, também por 3-0. Nos Açores, o Clube K venceu o Boa Vista por 3-0, enquanto que no arquipélago vizinho, o Clube Sports Madeira conquistou a vitória ao Famalicão por 3-1. No final desta jornada, o PV 2014 Colégio Erfanor segue no topo da tabela, apesar da derrota frente às vitorianas, que ocupam a 2ª posição, seguidas da AJM Futebol Clube do Porto. O Castelo da Maia aparece na 9ª posição, já afastado da luta por um lugar nos 8 primeiros. O Braga ainda tem uma palavra a dizer e as contas podem decidir-se na última jornada no encontro com o Vilacondense, que ocupa o 8º posto.
Em último lugar surge o Famalicão, sem qualquer vitória até o momento. Mas também se jogou voleibol no masculino, com a 10ª jornada da Liga Una Seguros. Nos Açores, a Fonte do Bastardo venceu o Sporting das Caldas por 3-0. Já no continente, o Leixões visitou e venceu o Ala por 3-0. O mesmo resultado aconteceu na visita do Sporting a Santo Tirso. O Vitória venceu em casa o Castelo da Maia também por 3-0, tal como na recepção do Benfica ao São Mamede e dos Moris à Académica de Espinho. Já o Sporting de Espinho perdeu na Arena Tigre por 3-1, frente ao Viana. Assim, a Fonte do Bastardo segue invicta na liderança da Liga Una. Em segundo surge os Moris com apenas uma derrota e com 2 aparece na 3ª posição o Benfica. Em último lugar da tabela surge o Sporting das Caldas com apenas uma vitória. Ainda com muito por decidir no campeonato masculino, é o Vitória quem ocupa o tão cobiçado 8º posto. No que às competições internacionais diz respeito, o Benfica perdeu por 3-1 na recepção ao Tour VB na 3ª ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, ocupando o último lugar do Grupo C. Já Sporting e Fonte do Bastardo estão a jogar neste momento os 8º de final da Challenge Cup. Os Leões enfrentam os espanhóis do Melilla, enquanto que os açorianos medem forças com o Big Bang Tartu, da Estónia. Na segunda ronda da vertente feminina da competição, a AJM Futebol Clube do Porto entra em campo às 19 horas frente ao Apolo 8 e o Clube K recebe o Dudingen da Suíça pelas 21h45. João Pedrosa e Hugo Campos fizeram história na Austrália. A dupla, apoiada pela Federação Portuguesa de Voleibol, alcançou o 4º lugar no Challenge de Turkey, conseguindo o melhor resultado de sempre na competição. O percurso dos portugueses começou com uma vitória por 2-0 frente aos australianos Blake e Gregory, com os parciais de 2-0. Ainda na fase de qualificação, perderam com a dupla do Irão El Azhari Ohana por 2-1, mas garantiram o acesso à fase seguinte ao vencerem outra dupla da casa, desta vez Taikan e Bushby. A vitória por 2-0 frente à dupla tailandesa e por 2-1 aos espanhóis Huerta levou os portugueses aos quartos de final, onde bateram mais uma dupla australiana. Carracar e Nicolaidis perderam por 1-2 e João Pedrosa e Hugo Campos puderam sonhar com as medalhas. Na semifinal, os lusos perderam por 2-0 frente aos italianos Carambula e Ranghieri, tentando ainda a hipótese de lutar pelo bronze. No encontro decisivo, a sorte não esteve do lado da dupla portuguesa, que acabou derrotada pela dupla McHugh e Burnett por 2-0. No entanto, Pedrosa e Campos deixam a Austrália com o melhor resultado alguma vez conseguido pela dupla numa etapa challenge do Beach Pro Tour. Com os pés na areia também estiveram Beatriz Pinheiro e Inês Castro. A dupla feminina apoiada pela Federação Portuguesa de Voleibol foi a anfitriã de um estágio com 2 atletas vindas do Reino Unido. O training camp de 5 dias realizou-se no CAR-VP em Cortegaça. O Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia foi palco de mais um estágio, onde a dupla feminina foi protagonista. Beatriz Pinheiro e Inês Castro foram as anfitriãs de um training camp de 5 dias com a britânica Katie Keefe e a italiana Giulia Rastelli. Katie, que representa a seleção inglesa, e Giulia, que veste a camisola do Polonia Sideout London, viajaram do Reino Unido até Cortegaça para um estágio cujo objetivo é aferir a evolução da dupla portuguesa. Para Ricardo Rocha, a evolução foi notória. O treinador das Lusas destacou a importância deste tipo de trabalhos para testar as várias soluções praticadas nos treinos, bem como a necessidade de continuar a realizar estes training camps. É sempre importante ter uma dupla para jogar contra, para dar volume em situação de jogo, para nós percebermos realmente o que é que está bem e o que é que está mal. E onde é que se tem de focar o nosso trabalho nas próximas semanas, nos próximos meses, para entrarmos numa nova época da melhor forma.
Nós temos de começar ou melhor, não é começar, já começámos há alguns anos, mas cada vez mais dinamizar o centro, cada vez mais a nível internacional perceberem que podem treinar aqui durante todo o ano e podermos receber cada vez mais vezes duplas estrangeiras para treinar connosco e assim facilitar o nosso trabalho, porque numa semana destas nós evoluímos muito, se tivermos mais semanas, cada vez vamos evoluir mais. O primeiro toque foi o aspecto que mais melhorou com a vinda das atletas estrangeiras ao CAR-VP. Quem o diz é a dupla portuguesa. Beatriz e Inês confirmam também a vontade de dar continuidade a estes estágios, que são sempre importantes para evoluir na quadra e construir amizades fora dela. Para nós este tipo de estágios é bastante importante, como muita gente já sabe, nós treinamos só as duas praticamente o ano inteiro e como ainda falta um bocadinho para começarmos a competir, este tipo de estágios é bastante bom para nos começar a dar um volume de jogo e começamos a perceber o que é que temos que melhorar para depois chegar ao nosso tempo de competições o melhor possível e o melhor preparadas possível. Individualmente eu acho que evoluímos muito no primeiro toque, na recepção, o que fez com que evoluíssemos no resto do nosso jogo de passe e do ataque. Nós sentimos que ao longo da semana fomos sempre evoluindo, cada treino foi melhor, apesar do cansaço conseguimos ganhar aquela consistência que estávamos à procura e pronto, gostávamos de ter mais experiências destas ou com elas, gostávamos muito delas ou caso outra equipa queira vir cá, nós estamos abertas a essa opção. As jogadoras visitantes renderam-se ao estágio com Pinheiro e Castro, salientando o volume de treino conseguido, que é impossível no Reino Unido. As jogadoras que, apesar de não serem uma dupla, afirmam ter criado uma parceria interessante, destacam ainda o privilégio de Portugal poder contar com instalações como o CAR-VP, que dizem estar muito bem conseguidas para a prática do voleibol de praia. Oh, it's incredible because we don't get this much volume of training in the UK. So coming here was just like a huge gift for us and like we were super excited. So it's really nice. To be able to train in an indoor facility for us is amazing. So yeah, as she said, we're really excited and have enjoyed it a lot. We were so amazed from the beginning. Is incredible. You guys are really lucky because a lot of countries don't have this. Availability here, so it's really cool and we hope we can come back soon. Katie e Júlia deixam Portugal ao fim de 5 dias de treino, mas prometem continuar a apoiar a dupla portuguesa além fronteiras. Oh, they're super good. I follow them this year in the Portuguese league and in the international stuff. Super fun to watch. They're super young, so I'm really excited to see what they can do. Good luck to them, but yeah, they have 2 more fans in the UK for sure. Na Liga 1 é fim de semana de jornada dupla e por isso pode acompanhar 2 dos encontros na Sport TV. No sábado joga-se a 11ª jornada, que vai opor a Associação Académica de Espinho ao Sport Lisboa e Benfica pelas 16 horas. A 12ª jornada joga-se também no pavilhão Arquitetos Jerónimo Reis, com os academistas a receberem o líder fonte do Bastardo às 17 horas. Já na Liga Lidl, disputa-se o 2º lugar da tabela no duelo entre o Vitória Sport Clube e a AJM Futebol Clube do Porto. O apito inicial soa às 15 horas, aqui na Volley TV. Por hoje está tudo contado, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades do voleibol português. Fique bem, fique com a sua Volley TV.